Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de geografia e fazendo uma revisão rápida da aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre a modernização do campo. Nós vimos que a agropecuária está passando por um avanço tecnológico muito grande, né? Com adubos, rações, máquinas. Só que esse avanço tecnológico traz consequências também para o campo, ou seja, reduz o número de trabalhadores rurais. Os camponeses deixam o campo porque não existe mais a mão de obra. As máquinas estão substituindo essa mão de obra humana, né? Nós falamos isso a semana passada. E falamos também da relação da interdependência campo e cidade. O campo fornece a matéria-prima para a cidade, que é passado pelas indústrias, e os alimentos são processados e chegam à nossa mesa. Já a cidade fornece para o campo todo o maquinário, né, para essa produção. Então existe uma inter-relação muito grande cidade e campo. Falamos também das produções, as principais produções, citamos algumas, e falamos do critério para essas produções. Falamos da área cultivada, da quantidade de produto e o valor da produção. Falamos também que na realidade nossa do Brasil a gente viu a produção do feijão, arroz, a cana, a soja e o milho, né, em diferentes estados brasileiros. E eu deixei para vocês fazerem para casa o teste e a tarefa. Então vamos à correção. Teste, questão 1. Observe nos gráficos abaixo a evolução da produção agrícola. O primeiro gráfico mostra aí pra gente a produção de soja e de milho. Já o segundo gráfico apresenta pra gente a produção de arroz e feijão. Baseado nos dados apresentados e em seus conhecimentos sobre o tema, analise as afirmações. Então vamos lá. A primeira afirmação fala que as produções de arroz e de feijão são pequenas quando comparadas de soja e de milho, devido ao baixo consumo pela população brasileira. Pessoal, não! A população brasileira consome muito o arroz, o feijão. Então, eles são os mais populares no prato brasileiro, tá? Então, tá errada. Segunda, as produções de soja e milho são muitas vezes maiores que a de feijão, pois são alimentos básicos da população brasileira. Não, a soja e o milho não são alimentos básicos, eles são matéria-prima para outros alimentos, mas os alimentos básicos nós acabamos de falar, o arroz e o feijão, tá bom? Então tá errada também. 3. A soja e o milho são produzidos em larga escala pela moderna agroindústria, usam técnicas agrícolas modernas. Verdadeiro. O emprego de máquinas está aumentando essa produção, então está se produzindo em larga escala tanto a soja quanto o milho. 4. O arroz e o feijão são plantas alimentares muitas vezes produzidas em pequenas e médias propriedades com técnicas agrícolas tradicionais. Sim, gente, a gente ainda vê nas zonas rurais a produção de arroz e feijão ainda com emprego de técnicas agrícolas mais tradicionais. Então, na questão 1, a letra D é a correta. Alternativa 3 e 4. Tudo bem? Já na questão 2, observe o mapa a seguir extensas áreas com solos de terra roxa que situam no centro-sul do Brasil, caracterizados pela elevada fertilidade. Então, está colocando para a gente qual alternativa aponta de forma correta o nome e o tipo da rocha que originou esse solo e a atividade agrícola. A resposta correta é a letra A. Basalto, rocha ígnea e com cultivo de café. É uma área com cultivo e uma terra muito fértil, tá bom? Então, número 2, alternativa A. Já a questão 3 também tem um gráfico aí com as produções. Então, vamos ver quais as afirmativas aí, dentre as afirmativas, quais estão corretas ou qual está correta. Letra A. A maior parte dos estados brasileiros tem uma participação significativa na produção alimentícia nacional. Não, gente. Se a gente contar aí, nós temos 21 estados
abaixo de 5%, 21 estados brasileiros. Então não é a maior parte, tá errada. B. A condição climática é o principal fator determinante da distribuição da produção nacional e regional. Não, gente, não é o clima que vai interferir. O clima não é o fator dominante. Então também está errado. C. Mais da metade da produção nacional se concentra apenas em 3 estados, todos eles das 2 regiões de maior produção nacional. Sim, a gente pode perceber isso aí no gráfico. D. O Sudeste não tem significativa participação regional, mas suas 4 unidades políticas estão entre as de maiores produções estaduais. Mentira, gente. Dos 4 estados aí da região Sudeste, somente Minas Gerais aparece entre as maiores produções. Então, no número 3, a resposta correta, letra C. Número 4, nós temos 2 imagens aí. A zona rural com trabalhadores rurais com técnicas bem rudimentares e a zona urbana com os catadores de lixo. Diante dessas 2 imagens aí, a gente vai marcar quais as imagens se relacionam com 3 aspectos que se interrelacionam presentes na sociedade brasileira. Quais são eles? Então, olha para vocês verem. Na primeira imagem, uma técnica bem rudimentar. Então, letra A, técnicas agrícolas ultrapassadas, mostrando o êxodo rural e a pobreza urbana. Sim, a resposta correta é a letra A. Por quê? As técnicas utilizadas rudimentares. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade, chegaram na cidade, não tiveram condição de sobrevivência, se tornaram catadores de lixo, mostrando uma pobreza urbana. Tá bom? Então, resposta correta, letra A. Em casa, o número 2, observe a charge, o trabalho escravo, que se relaciona a uma forma de trabalho presente na atualidade brasileira. Pediu para analisar as frases que comentam aspectos do trabalho escravo encontrado atualmente no Brasil. Aponte a única errada e justifique a sua escolha. Então vamos lá, pessoal. Qual que vocês acharam que é a alternativa que está errada? A alternativa errada é a 2. Em vários pontos do interior do país foram encontrados lugares que serviam de mercado de venda de trabalhadores a serem escravizados. Não, gente, isso não é real. É a única alternativa que está errada, tá? Nós encontramos em vários pontos, tá bom? Virando para a questão 3, observe os dados que evidenciam o impacto causado pela modernização rural brasileira na produção e na circulação das riquezas agrícolas. Com base nos dados, analise as afirmações a seguir. Então vamos lá, para a primeira afirmação. Há uma relação direta entre o número de compradores e a posição do Brasil no ranking mundial de produção. Não há, gente, está errada. Não há relação nenhuma. A única coisa que a gente vê aí é o café, o açúcar e o suco que estão em primeiro lugar. Mas fora isso não tem relação nenhuma. Então está errado. 2. Embora o Brasil tenha alcançado grande destaque no ranking agrícola mundial, seu espaço agrícola está esgotado, o que impede a ampliação da produção. Não, gente, a gente viu o tamanho do território e graças a essa extensão territorial nós temos área sim para o plantio, tá bom? Então está errada. Terceira, todos os recursos nos quais o Brasil se destaca como produtor foram originados de grandes produções tradicionais existentes desde o período colonial. Não, gente, apenas o açúcar se originou das grandes produções tradicionais, tá? Somente o açúcar aí. Questão 4, verdadeira. Por quê? Vamos lá. Os produtos nos quais o Brasil alcança posição de maior destaque são aqueles em que houve modernização dos métodos de produção agroindustrial. Sim, a modernização das técnicas produtivas proporcionou uma elevada produção, uma elevada produtividade
e ampliação no setor rural, consequentemente na economia nacional. Tudo bem? Corrigimos então as atividades. Vou mandar também para vocês o gabarito escrito e qualquer dúvida a gente vai conversando, podem me perguntar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!